This is the way the world ends. Isso é Halo. E esse é o maior momento da história dos jogos. Halo, uma franquia que parece um vilão com múltiplas fases de batalha. Não importa o quanto o jogo é ruim, ele sempre tem outro fracasso na manga. Mas, não era assim. De fato, em seu ápice, Halo era basicamente mais hypado do que Smash Bros. Ele era um dos 4 reis da indústria dos jogos: Mario, Sonic, Crash e o mascote da Xbox, Master Chief. Então, o que aconteceu com Halo? Bem, essa é uma longa história. Em 1997, um pequeno estúdio, conhecido como Bungie, está desenvolvendo seu novo jogo. Jogo tão inovador que chamaria a atenção dele. Exatamente. Esteve um trabalho. Ou Steve Jobs se você é dos países separados. Mas enfim, Estevão Trabalho pegou esse projeto e o exibiu numa feira de jogos. As pessoas ficaram indignadas com o que elas viram. Um novo FPS para computadores, que tinha gráficos revolucionários e veículos. Uau! Era tão impressionante que chamou a atenção de pessoas erradas. Conheça o Xbox. Um console que estava prestes a ser lançado. A Microsoft, vendo o jogo na apresentação, decidiu tornar o mais novo jogo de seu console, então depois de um furto. Quer dizer, empréstimo. Agora o jogo era exclusivo do Xbox. E foi nomeado Halo. E então, o jogo lançou. As pessoas ligam seus novos Xboxes, colocam o jogo no console. E o que elas verem é extraordinário. O jogo conta a história de várias pessoas viajando pelo espaço. Até que uma raça alienígena começa a atacar a nave. Para defender-se do ataque, o capitão acorda Master Chief, um cara numa armadura, que fala quase nada. Ouviu 343, o Master Chief é pra ser quieto. Mas enfim, o plano não dá muito certo e eles caem em um círculo no espaço chamado Halo, que é tipo um planeta. Que também é uma arma, que também é cultuado por alienígenas. Agora, Master Chief e sua inteligência artificial, Cortana, não a do PC, terão de destruir o Halo, para ele não disparar na Terra. E isso é o pior resumo que existe. Mas deu pra entender, ou não? A campanha é considerada ótima, tendo personagens carismáticos e one-liners engraçadas e icônicas. Halo também incluía um sistema nunca antes visto: mirar com um analógico e andar com o outro. Temos que dar valor a Halo, ele é o jogo que revolucionou o FPS nos consoles. A gameplay é excelente, consistindo de vários inimigos, lugares e armas icônicos. Mas o que brilhava de verdade era o multiplayer. O multiplayer de Halo era a coisa mais parecida que tínhamos de TF2 na época. Todo mundo era engraçado. Ok, nem todas as vezes, e todo mundo fazia teabag, a linguagem mundial dos FPS. Tínhamos modos incríveis, como Deathmatch Capture Flag. Tudo era tão bom que até levou 2 pessoas a fazer a melhor websérie não oficial do mundo. Red vs Blue. Hey, yeah? You ever wonder why we're here? Junkies dead. What?
que era uma série de comédia usando os personagens e objetos de Halo. O jogo rapidamente virou um dos reis da indústria. E vendo isso, a Xbox rapidamente ligou para a Bungie e demandou uma sequência em 2 anos. Parecia fácil, mas nenhum deles sabia que ia ser um dos desenvolvimentos mais difíceis da história dos jogos. Estava indo tudo bem até uma merda acontecer e o sistema que eles estavam usando crashou e nunca mais abriu. E eles tiveram que fazer o jogo de novo do zero. E assim o jogo foi adiado 1 ano. Mas quando esse 1 ano passou, eles já tinham vindo preparados com o marketing. Porque eles fizeram um fodendo ARG para promover o jogo. What? A I Love Bees foi um ARG sobre um site de abelhas que foi hackeado. E apareceu no trailer de Halo 2. Teve um monte de coisa. Mas eu não vou falar porque daí o vídeo ia ficar 10 minutos só nessa parte, então vamos pro que interessa. Halo 2. Novas armas, nova campanha, novo multiplayer, nova música, nova temporada de Red vs Blue. Estava tudo ali. O multiplayer era composto de pessoas legais e crianças de 5 anos falando da sua mãe. Perfeito. A campanha era muito boa, continuando a história de uma forma muito boa. Com cenas mais épicas, personagens legais, e a música icônica, que agora além das trilhas que parecem que estão sendo cantadas na igreja, agora temos um monte de trilhas com várias versões. E um cliffhanger que me faz rir por nenhum motivo. Master Chief, you mind telling me what you're doing on that ship? Sir. No. Ok, isso foi editado. Mas é engraçado pra caralho. No. Esse cliffhanger aconteceu porque os desenvolvedores tiveram que cortar 50% do jogo fora. E o que eles não conseguiram foi pro Halo 3. Halo 2 foi o jogo mais jogado do Xbox Live, até quando o Live parou de existir. O impacto desse jogo foi tão grande, que o jogo rendeu mais que alguns filmes bem grandes em 2004. Tendo um impacto gigantesco no mundo todo. É óbvio que iam fazer uma sequência. E essa sequência ia surgir junto com um trailer de E3 e um marketing maior do que o que as crianças xingam a sua mãe no multiplayer. Eu estou falando das propagandas do Halo 3 chamadas de Acredite. Esses vídeos eram feitos com muito carinho, eles contavam a história de sobreviventes da guerra de Halo 3, como um documentário. É muito difícil encontrar estúdios hoje em dia que se importam com o jogo. A nova dona da franquia Halo não faz jogos bons, porque eles não se importam, eles só são um monte de caras engravatados que só se importam com dinheiro, tanto que tem uma frase nesse comercial que desmonta todo tipo de defesa dos novos Halos. É uma frase magnífica. Chief told me once that no soldier should be honored for doing what is expected. É literalmente o que a 343 faz, ela só faz tudo pela metade, arruma até ficar apenas o básico e sai. É triste.
Halo 3 foi lançado em 2007 e trazia uma campanha muito boa e que finalizava a história com um final bem bonito e simbólico, novas armas, novas músicas, eram tudo ótimo. O multiplayer é o mais icônico e o melhor. Você poderia salvar seus replays de qualquer ângulo imaginável. Foi daqui que saiu vários clipes icônicos da internet, e é aqui que a nostalgia bate mais forte. Pois quem estava lá na época, até hoje se lembra dos momentos felizes e engraçados. Tudo era divertido. Mas de longe, o ponto principal do jogo é o Forge. É um modo onde pessoas poderiam criar mapas, armas, modos de jogo, roupas e muito mais. Aqui era diversão garantida e, acima de tudo, era a finalização perfeita da saga. A série tinha acabado. Vendo isso, Bungie fez a melhor decisão possível: não fazer mais. Eles fecharam um acordo com a Xbox que dizia o seguinte: eles faziam mais um jogo e 2 spin-offs. Eles davam adeus à comunidade e poderiam trabalhar nos jogos dos sonhos deles. E a Xbox ficava com a franquia Halo. Dos 2 spin-offs, um era um RTS, que foi aclamado, e o outro uma história paralela que também foi aclamada. A última coisa que eles tinham que fazer era uma prequel. Halo Reach foi lançado e a campanha foi muito aclamada. Apesar de contrariar algumas coisas, a gameplay foi muito boa, apesar de ter uma controvérsia sobre a nova mecânica, a corrida, que deixava tudo mais fácil. O multiplayer era bom, mas faltava alguns mapas. Mas o ponto mais alto era o Forge, que foi melhorado e aperfeiçoado, sendo o mais divertido. Dava pra ver que o jogo tinha decaído um pouco, mas ainda era muito bom. Uma experiência ótima. Alguns fãs reclamaram, mas o jogo foi muito bem recebido. Finalmente, depois de anos, Bungie finalmente tinha saído. Foi uma despedida que, apesar de ser triste, fazia sentido, pois não tem sentido continuar uma história que já acabou. Bungie tinha saído das profundezas do fracasso para uma das maiores empresas do mundo. E ela tinha feito a melhor decisão: morrer como um herói e não se tornar um vilão.